8h39, iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e a sua participação, ouvinte Tatiaia, nosso convidado VIP aqui na conversa de redação pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião, não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. 8h40, vacina contra a Covid começa a chegar hoje às cidades do interior de Minas. A imunização já começou em quase 20 estados. Aqui, 5 pessoas foram vacinadas em ato simbólico no aeroporto de Confins, meu caro Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Foi mágico o dia de ontem, como foi mágico agora há pouco pela manhã, ver caixas e mais caixas com imunizante, uma para Patos de Minas, outra para Pirapora, chegando aos helicópteros, aos aviões e seguindo viagem. Fantástico. O único senão para eu não ficar mais feliz do que eu ando é aquilo que eu externei aqui ontem na conversa e que hoje é manchete de alguns dos principais jornais do país. É a dificuldade para conseguir o ingrediente básico da vacina que vem da China. E nas palavras do ministro Pazuello no domingo, ele primeiro disse que a China estava colocando obstáculos, depois falou, não, eu vou mudar. Ela não está com a celeridade esperada. E eu, que manifestei esse incômodo ontem, devo repeti-lo hoje. A China foi alvo de algumas hostilidades ao longo do ano passado por parte do governo brasileiro, na pessoa do seu presidente e de parentes do presidente. Então, esse é um incômodozinho que eu tenho. Alguém vai dizer, lá veio o Eduardo falar mal do Bolsonaro. Não. Eu tô falando bem da vacina. Por quê? Porque com esse entusiasmo que estamos todos, é preciso ter sequência. E a sequência não está garantida. Porque nós precisamos de algumas centenas de milhões de doses e temos distribuídas até aqui 6 milhões. No mais, é festejar. Ô Júnior, muito animado, mas ainda com o pé atrás com as próximas fases da vacinação, como destacou aqui o Eduardo Costa, porque isso tudo que a gente está dizendo de distribuição para vários estados, para o interior de Minas, para Belo Horizonte, isso é o primeiro lote de vacinas, vamos dizer assim. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. É muito pouco ainda, né, Eustáquio? Mas acho que é motivo da gente comemorar sim, sabe? Antes de começar a conversa que a gente estava trocando ideia, né? E você falando que ficou emocionado quando falou ontem, tipo, vou chamar o João Felipe Lolli para falar sobre a vacinação em Belo Horizonte, né? Isso traz uma coisa boa pra gente e mesmo sendo poucas doses, é uma sensação boa, né? Que o negócio começou. É lógico que tem alguns percalços no meio do caminho, vai ser difícil. Aqui em Belo Horizonte a gente tem 60 mil doses, 60 né? Mil. Então, ou seja, vão ser vacinadas 30 mil pessoas, porque são 2 doses, né? Para cada pessoa. Ou seja, muito pouco, não dá para vacinar nem todo o pessoal da saúde, apenas a turma que trabalha em linha de frente mesmo, mas é um início. É um pontapé. Acho que a gente tem sim que comemorar e o Plano Nacional de Imunização é muito robusto, muito bem feito, muito bem planejado, que vem lá da década de 70, né? E rapidamente, né? Vacina aprovada no domingo, ontem um bocadinho de bate-cabeça lá em São Paulo, tudo bem, eu acho que acontece, apesar que não deveria acontecer, mas enfim, as vacinas chegaram para os estados, hoje de manhã aqui em Minas essas vacinas já estão indo para as cidades polo e de lá as prefeituras vão lá de carro buscar as doses para cada município, ou seja, 3 dias após essa vacina aprovada, as cidades no interior do estado já vão começar a vacinar. Então acho que é momento, lógico, de olhar para um futuro e falar, nossa, será, como é que vai ser? Que dia que novas doses vão chegar, mas ao mesmo tempo de comemorar. Eu acho que são dias históricos que a gente está vivendo e precisa comemorar e comemorar muito. Você também acha, Rita Mundim? Sim, é o início do fim do pesadelo, né? E a outra coisa que a gente tem que comemorar a gestão, quer dizer, a logística aqui no estado está muito bem feita, tanto no estado quanto em Belo Horizonte, quer dizer, a rapidez da chegada da vacina, aonde ela tem que chegar, na ponta final e no caso do primeiro grupo aí, os profissionais da linha de frente, então isso está acontecendo de uma forma muito célere. Então, o que nos preocupa, né, e eu acho que falei hoje pela manhã no comentário de economia, é a velocidade da vacinação. Só que a velocidade da vacinação vai depender da velocidade da compra e da chegada efetiva das vacinas. Então, daqui para frente, acho que esse monitoramento, né, diplomático, seja ele qual for,
para que os insumos ou a própria vacina que foi comprada, por exemplo, da AstraZeneca, uma das fábricas é na Índia. Então, o Brasil comprou, a vacina tem que chegar. Então, essa velocidade de vacinação, ela vai influenciar diretamente no comportamento do mercado, não só aqui como no mundo inteiro, porque a imunização é ela que vai ditar o ritmo de recuperação da atividade econômica em qualquer lugar do mundo. Então, o tempo de imunização será o tempo de recuperação da economia global em 2021. Bom, aqui na capital mineira, o Júnior já antecipou, né? A expectativa é receber 60 mil doses da vacina ao longo desta terça-feira. Se isso acontecer, Eduardo, a imunização pode começar ainda hoje ou no máximo amanhã pela manhã na capital de todos os mineiros. Pois é, uma bênção. Agora, vejam essa questão da quantidade de doses, sem ser pessimista. Salvo engano, eu escutei isso ontem na Itatiaia. Belo Horizonte tem 140 mil profissionais de saúde. E nós vamos vacinar nessa primeira etapa. Temos 60 mil doses, vamos vacinar 30 mil. Então, veja a distância. Mas, de qualquer sorte, vamos que vamos. Meu braço tá na fila. Seu também, né, Júnior? Meu vai demorar mais um pouquinho do que o Eduardo, né? Fazer o quê? Mas, esse dado que o Eduardo... Oi? Você tem quantos anos? 36. Vai ser a primeira e provavelmente última vez na vida que os meus 64 vão levar vantagem sobre os seus 36. Pois é, mas esse dado que o Eduardo passa é interessante. Eu estava pesquisando o dado que a gente precisa para esse primeiro público em nível nacional, né? São 15 milhões de doses que a gente precisaria para vacinar todo esse público-alvo, né? De início dessa primeira leva assim de vacinação, e a gente tem 6 milhões de doses, né? Nem a metade. Se a Anvisa aprovar os outros 4 milhões, a gente vai chegar pouco mais da metade, ou seja, é um processo que vai ser longo. Acho que nesse momento é importante a gente prestar um serviço à sociedade e dizer, turma, a vacina vai chegar hoje em Belo Horizonte, vai chegar hoje na sua cidade. Não adianta correr pro posto de saúde, né? A vacina ainda não está disponível para a população. As primeiras pessoas a serem vacinadas serão os profissionais de saúde. Então espere o seu momento, não adianta fazer fila, não adianta ir lá brigar com a técnica de enfermagem, com o porteiro do posto de saúde da sua cidade. Ainda não temos doses para todos e nem para a primeira faixa ali que deve ser vacinada. Então espera um pouquinho, acompanha o noticiário, que a gente vai ter o maior prazer de falar com você. Vá ao posto de saúde, que a vacina tá lá para você ser vacinado, como a gente faz com todas as vacinas, a todo tempo, né? Tem campanha do sarampo, a gente fala, tem campanha da KPV, a gente fala, e a gente vai ter um prazer ainda maior de falar com você, que é o momento de você dar um pulinho lá no posto de saúde, que tá nessa hora de vacinar. E os especialistas dizem, Rita Mundim, que a gente vai conviver agora permanentemente com a Covid-19, sendo vacinado todos os anos ou de 2 em 2 anos. É como a gente tem convivido, né, com a gripe e com as variantes cada vez mais fortes. Então eu acho que vai ser uma vacina aí que veio talvez assim para ficar. A gente só torce muito para que não surja outra variante imune a essa vacina que já foi descoberta, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, e é por isso que é necessário que a gente adquira essa imunidade de rebanho o quanto antes, para que a população se fortaleça na luta contra esse vírus e evite surpresas desagradáveis pela frente. E eu quero até lembrar aqui que o próprio vice-presidente, o Mourão, ele disse que o Brasil deve atingir 70% da população e não 100% dos vacinados nesse ano de 2021. Eu tô achando que o Júnior vai vacinar em 2022. Tomara, Rita. Vou torcer. Mas tomara que a gente atinja os 100%. Sim. Mas o próprio Hamilton Mourão disse que acha que nós atingiremos 70% da população nesse ano. Não vejo a hora. Oi, Eduardo. Primeiro que se chegarmos, né, Rita, aos 70%, teremos atingido o mínimo. A imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, que é ótimo. Mas eu juro que o que eu quero dizer para os ouvintes da Itatiaia, a propósito dessa última fala sua, de que essa vacinação, assim como a contra a gripe e tantas outras, ela deverá ser recorrente, ser contínua. Eu preciso de novo, passar uma reprimenda em todos os que foram governadores de Minas nos últimos 50 anos, passar uma reprimenda no atual governador
dizer que se a nossa FUNED, Fundação Ezequiel Dias, com os técnicos que tem, com a excelência que tem, tivesse o prestígio que ela merece, ela estaria hoje produzindo vacinas para o país e para o mundo. Mas como não teve, antes tarde do que nunca, o governador Zema está dizendo que vai qualificá-la urgentemente com algum laboratório estrangeiro para produzir, o que será uma ótima notícia. Eu não vou resistir. Desculpa, mas lembra na campanha, quando perguntaram pro Zema o que era FUNED? Sim. Ele não sabia o que era. Então, tomara que agora ele aprenda e coloque a FUNED para funcionar. Aqui justiça seja feita, Eustáquio. Não é só ele, não. Pergunta para muito empresário poderoso, para muito jornalista que não sabe também. Sabe não. Aqui pelo WhatsApp, o Manassés Bragança tá dizendo o seguinte: a vacina é um filho bonito. Muitos querem ser o pai. Olha, o pai é a ciência, sim, não é isso? Ou a mãe é a ciência, não é verdade? E o Supremo Tribunal Federal, Rita Mundim, rebate o presidente Jair Bolsonaro e afirma que não proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia. Essa conversa, ela tá ficando muito chata, né? Porque o governo federal nunca deixou de atuar contra a pandemia. Existe aí a maneira controversa do presidente se portar, mas os seus ministérios trabalham diuturnamente, conjuntamente, no sentido de minimizar os efeitos da pandemia. Se nós olharmos, existe no site do Tesouro Direto, né, os gastos que foram feitos pelo governo federal no ano de 2020 somaram o previsto é 604,7 bi. Já foram pagos e desembolsados 524 bilhões. Agora, o que está acontecendo é a politização da pandemia. O que aconteceu, o que eu acho que está certo, o prefeito, o governador, eles tiveram a liberdade de atuar de acordo com a incidência, a velocidade do vírus em seus estados, em seus municípios. O governo federal, ele socorreu, ele mandou dinheiro, o Ministério da Economia defendeu empregos, empresas, né, a sobrevivência de pessoas com auxílio emergencial, o Ministério da Saúde recebeu verbas, os estados, os municípios, o Distrito Federal receberam dinheiro, sim. Agora, fica essa conversa mole, ninguém está torcendo por quanto pior, melhor. Está todo mundo torcendo por quanto melhor, inclusive o governo federal. Só que a postura, a fala do presidente, às vezes, ela é o jeito Bolsonaro de ser, ela não condiz com a forma com que o governo federal vem conduzindo o combate à pandemia através de todos os seus ministérios. Você acha, Eduardo, que o governo federal vem atuando de forma positiva no combate à pandemia? Eu acho que quando o Supremo tiver que falar em relação ao governo, que fale no processo. Eu acho que para politizar a questão, deixa o Congresso Nacional, a praia do Congresso. Acho que o Supremo poderia fazer um grande favor para a gente. Não repetir aquele ofício pedindo prioridade para vacinar. Seus 7 mil servidores, que é um negócio inacreditável. O Supremo podia fazer outro favor para nós, acelerar o processo de punição da juíza que fez campanha em shopping contra o isolamento, contra a máscara. E o Supremo podia, os outros 10 ministros se reunirem urgentemente para dizer para nós se eles conseguem entender que o Gilmar Mendes tenha suspenso o processo contra aquele desembargador de São Paulo que humilhou o guarda na praia, porque o guarda estava cumprindo o dever. Eu acho que devia ter uma regra maior para todo mundo chegasse ao Supremo e dizer assim: você está na Suprema Corte e tem que agir como tal, falar mais no processo, deixar de ser aparecido em entrevista todo dia, de ter contato com o jornalista que você passa futrica, que tem uns lá que são especialistas nisso. E o Supremo devia fazer uma oração para o Gilmar Mendes aposentar o mais depressa possível, para melhorar a imagem da instituição, essas coisas. Fica enchendo o saco do presidente, do Congresso, da gente. Eu queria muito respeitar o nosso Supremo, sabe? Difícil, Eustáquio. E aí, Júnior, a condução é boa ou não nesses 10, 11 meses de pandemia? Na verdade, Eustáquio, eu acho que o Eduardo tem razão. Acho que o Eduardo falou certo que o Supremo precisava preocupar com outras coisas. Mas nesse caso específico, uma narrativa bolsonarista, sempre quando o governo é criticado, quando o presidente Jair Bolsonaro é criticado, isso eu ouvi na boca de muitas pessoas, né? Mas ele também não pode fazer nada, o STF proibiu. Isso é uma narrativa que já vem há muito tempo,
E a instituição STF, como eles fizeram ontem por meio do Twitter, já passou da hora de desmentir isso. Explicar, olha, o que o STF foi, esse foi. Olha, o presidente tem de cuidar disso, de mandar dinheiro para os estados e municípios, o governador tem de cuidar de um plano coordenado para os municípios e o prefeito tem que tomar conta de abre ou não a cidade. O que o STF fez foi isso. Não proibiu ninguém de atuar. O papel do presidente da República, do governo federal, do Ministério da Saúde é coordenar isso tudo e enviar dinheiro, porque o ente federativo é que tem a grana, a União é que tem a grana para dividir. Então, acho que o STF demorou demais para falar, olha, não foi isso que a gente decidiu. Essa narrativa é simplesmente uma tentativa de deturpar os fatos e tirar a culpa de um e passar para outro, né? Então eu não vejo problema não. Mas dentro da nossa liberdade de expressão aqui, eu quero respeitosamente dizer, Júnior, que no meu entendimento, primeiro, dentro do que o Supremo deu de atribuição para cada um, o governo federal está cumprindo. Fez tudo. E segundo, na minha visão, ele deixou claro lá atrás o seguinte: quem fecha a cidade é o Calil e quem cuida do estado é o Zema. Isso, na minha análise, não está muito errado quando o presidente fala, eu não posso. O cara fala assim, mas o Calil fechou a cidade, mas isso não é comigo, o Supremo me proibiu. Eu acho que não está errado, não. Não é isso que, na verdade, não é essa narrativa, né, Eduardo? A narrativa é qualquer crítica que se faz ao governo federal, eles usam essa tática de falar foi o Supremo que proibiu. É exatamente o que você fez. O Supremo Tribunal Federal apenas falou, olha, siga o que está na Constituição, cada um toma conta de você. E o governo federal fez a parte dele. O problema, quando a Rita fala, e eu concordo com ela, o problema é a fala do presidente Bolsonaro, né? A narrativa dele que acaba atrapalhando tudo que o governo federal fez, né? Porque faz, mas nos bastidores e pro público dele precisa ter essa narrativa para conseguir manter o público, né? Ali vivo nas redes sociais. Acho que a decisão foi básica e só reafirmou o que está na Constituição, né? Ô Rita Mundinha, eu acho que o buraco é mais embaixo, é a politização, é o Supremo, quer dizer, no caso você tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Judiciário e o Legislativo estão querendo, às vezes, roubar o papel do Executivo, ou minimizar aquilo que o Executivo tem feito, ou que o Executivo tem que fazer. Então, eu acho que politicamente, naquele momento, quiseram sim tirar o papel de coordenação do presidente Jair Bolsonaro e de seus ministérios. Ô Rita, a Justiça decreta da Prefeitura de Belo Horizonte e determina reabertura do comércio no próximo dia 29. Pois é, ainda vemos, nós vamos, Executivo, Judiciário e vamos lá. Nesse caso, eu acho que, eu sempre falei isso aqui, eu acho que não deveria ter o fechamento total, acho que o diálogo ele tem que existir e existem entre o zero e o infinito, existem inúmeras possibilidades. Então a gente está aqui em Belo Horizonte, é tudo ou nada. Isso acaba com a capacidade de dialogar e acaba com a criatividade do empresariado em conseguir sobreviver diante de uma crise. E existem formas, e volto a falar aqui, fecham as lojas, mas o transporte coletivo continua tão infeccioso quanto era antes. É só entrar no ônibus, está tudo lotado, a péssima qualidade de serviço, falamos isso aqui ontem, e é por aí. Então não adianta fechar a cidade e não corrigir os problemas de infraestrutura que existem no país, nos estados e nos municípios, que é uma questão de falta de investimento há muitos anos em saúde, educação e segurança de qualidade para o cidadão. Então não adianta fechar a atividade econômica e permanecer com serviços públicos de péssima qualidade. Ô Eduardo, esse é o tipo de decisão que a gente sente que nas próximas horas ela vai ser derrubada, né? E a prefeitura vai ganhar no caso desse juiz. É isso, o meu raciocínio da Rita, concordo inteiramente com o juiz, acho que a melhor gestão da crise está sendo feita pela Marília em Contagem, mas vai cair hoje. Até o fim da tarde o desembargador dá a canetada e cai. Também acha, Júnior? Não, isso com certeza, isso vai acontecer porque já aconteceu outras vezes. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar, as pessoas ficam à vontade para pensar. Quem entende mais da gestão da pandemia? O prefeito, junto com o secretário de saúde e 4 médicos dos principais na área de infectologia que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil, doutor Estevam, doutor Carlos, doutor Unaí, enfim, e os outros que assessoram, ou o juiz Valner, né? Eu acho que a prefeitura que tem mais condição para decidir isso. Pelo menos, eu analiso dessa forma, dentro de um tribunal, com a caneta na mão, dar uma decisão, eu não sei se é a coisa mais acertada. Eu acho que devia ter um conselho da cidade, com os representantes da medicina, da economia
da sociologia, da antropologia, de todos os ramos de atividade. Quando tem só médico de um lado e juiz do outro, eu fico na dúvida. E do povo, né, Eduardo, que anda no lotação aí, lotado, que não vê nenhum tipo de serviço público de qualidade ser prestado. A voz do povo vai falar agora, final do Conversa de Redação, quer ver? O sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição.